Então, gente, tudo bem? Vamos ver aqui a resolução da prova de 2018 de micro-organismos causadores de doença. Tá? Então, a primeira questão diz: sabe-se que o grupo farmacofórico, região da molécula responsável pela atividade biológica do antimicrobiano, localiza-se nas cercanias da amida dissubstituída do composto. É sabido ainda que a quebra da ligação nesse grupamento é um dos mecanismos de resistência a esse fármaco. Aí dá a fórmula estrutural do fármaco. Destaque para a amida dissubstituída que compõe o grupo farmacofórico. Aí faz 3 perguntas. Né? A que classe de antimicrobianos pertence o fármaco? Qual seria o mecanismo de ação? E cite uma estratégia para driblar esse tipo de resistência proposto no problema ou proposto na questão. Tá? Então veja, gente, ele fala aqui em amida dissubstituída. Então aqui nós temos uma amida, né? Essa amida aqui monossubstituída, essa aqui não é substituída. Agora aqui a gente tem uma amida, ó, C-O, ligada a nitrogênio, e o nitrogênio está ligado a 2 outros carbonos. Então essa seria a amida dissubstituída. Tá? Então a quebra, né, então, que acontece, né, é sabido ainda que a quebra da ligação nesse grupamento é um dos mecanismos de resistência a esse fármaco. Então, gente, aqui trata-se do anel beta-lactâmico. Tá? Então, esse anel beta-lactâmico, ele é o que caracteriza os medicamentos beta-lactâmicos. Então, qual é a classe desse medicamento? É um antimicrobiano, né, como já havia falado acima, e é da classe dos beta-lactâmicos. Tá? Então, ele pergunta aqui qual seria o seu mecanismo de ação. Ora, o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos é exatamente a inibição da síntese da parede celular, tá? Da parede celular das bactérias. Então, essa molécula, ela interage lá com a PBP e impede aí, ou dificulta a terceira fase, né, a última fase da síntese do peptídeo glicano. Tá? E aí é exatamente isso que acontece para a morte das bactérias. Aí ele pergunta assim: cite uma estratégia para driblar esse tipo de resistência proposto no problema. Então, esse tipo de resistência que é proposto é a quebra do anel beta-lactâmico. Então, existem micro-organismos que são resistentes aos beta-lactâmicos porque produzem enzimas chamadas de beta-lactamases. O que essas enzimas fazem? Elas hidrolisam, elas quebram o anel beta-lactâmico. Tá? Então ele quer saber o que o homem, o que nós fazemos para driblar esse tipo de resistência. O que a gente faz? Normalmente a gente pode utilizar os inibidores de beta-lactamases. Né? Então vocês já devem ter ouvido falar aí da associação entre amoxicilina e clavulonato de potássio. A amoxicilina tem atividade antimicrobiana, né, uma penicilina, e o clavulonato de potássio é uma enzima que inibe as beta-lactamases. Desculpa, é um fármaco que inibe as beta-lactamases. Tá? Então, qual que é a ideia quando você usa amoxicilina com clavulonato de potássio? É exatamente o clavulonato de potássio se ligar à beta-lactamase, a enzima que destrói o beta-lactâmico, e a amoxicilina, de fato, agir sobre a parede celular das bactérias. Tá? Outra proposta, né, que às vezes também você pode utilizar é aumentar o volume desses grupamentos ligados ao anel beta-lactâmico. Quando você aumenta o volume, você coloca grupos volumosos aqui, né, tipo cadeias maiores com mais anéis, você faz o que a gente chama de impedimento estérico. O que é impedimento estérico? Você coloca um grupo tão volumoso que o acesso da beta-lactamase, lembrar que aqui nós estamos numa estrutura plana, mas tridimensionalmente, quando você aumenta o volume do grupamento ligado ao anel beta-lactâmico, ele dificulta a ação da beta-lactamase pelo que a gente chama de impedimento estérico.
né? É como ele ocupasse um espaço muito grande na frente dessa ligação e impedisse que a beta-lactamase, que é a enzima produzida pelo micro-organismo, cortasse, né? Então, é uma outra maneira de combater esse tipo de resistência, ou driblar esse tipo de resistência, né? A adição de grupos volumosos ao anel beta-lactâmico, que aí impede estericamente o acesso das beta-lactamases. Tá? Então, está respondida aí a primeira questão. A segunda questão fala o seguinte: o meio de cultura Agar Baird Parker é utilizado em microbiologia de alimentos para a contagem de Staphylococcus aureus em alimentos. Esse patógeno, quando está em concentrações superiores a 10 a 3 unidades formadoras de colônia por grama, é capaz de produzir enterotoxinas, responsável por causar toxinfecções alimentares. Esse agar contém telurito de potássio, substância tóxica a muitas bactérias, mas é inócua a Staphylococcus aureus. Quando os micro-organismos conseguem crescer na presença desse sal, eles exibem uma coloração preta, oriunda da redução do telurito, solúvel e incolor, a telurato, insolúvel e de cor preta. O meio de cultura apresenta ainda a gema de ovo, que é rica em um lipídio conhecido como lipovitelina. As cepas de Staphylococcus aureus produzem uma lipase capaz de degradar a lipovitelina e apresentam-se como colônias negras com halo claro ao redor. A primeira característica é devido à metabolização do telurito e a segunda em função da degradação da lipovitelina. Outros micro-organismos que não Staphylococcus aureus conseguem se multiplicar, mas não demonstram a degradação da lipovitelina. Aí tem placa de Agar Baird Parker com colônias típicas de Staphylococcus aureus. Vocês observam aqui que a gente tem uma colônia negra, né, com essa região de precipitação, né, e também com a hidrólise da lipovitelina. Então, destaque para o aspecto típico desses micro-organismos nesse meio. Colônias negras oriundas da metabolização do telurito e halo claro, fruto da degradação da lipovitelina. Diante do texto, da figura 2 e dos conhecimentos adquiridos durante o módulo, responda os itens abaixo e justifique cada um deles, utilizando trechos do próprio texto. Quanto a estado físico, como seria classificado o Agar Baird Parker? Ora, a gente já aprendeu. Se é agar, é sólido. Então, morreu. Porque se fosse líquido, era caldo. Tá? Então, quanto ao estado físico, é sólido. Né? Esse meio seria classificado como meio de cultura sólido. Trata-se de um meio quimicamente definido ou complexo? Aí, você vai ver aqui, ó, como é que você responde essa pergunta. Né? Lembre-se que eu disse para usar elementos do texto. O meio de cultura apresenta gema de ovo. Veja, gente, gema de ovo é um nutriente complexo. Eu não sei o que tem exatamente, eu não sei quanto tem de lipídio, de carboidrato, de enzimas, de minerais. Isso depende da galinha, depende do que é que ela come, depende da raça. Então, assim, é um meio de cultura que contém um componente, pelo menos um, que é um que eu coloco aqui no texto, que é complexo. Né? Por quê? Porque eu não sei realmente. Né? Então, trata-se de um meio complexo. Por quê? Porque eu não sei exatamente a composição. Se alguém me perguntar quanto tem de lipídio, quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, eu não sei. Né? Quanto tem de minerais, também não sei, porque eu uso um nutriente complexo. Um meio quimicamente definido é que eu teria, para todos os quesitos, eu teria a quantidade. Tá? Ah, tem tanto de glicose, tanto de sacarose, tanto de proteína, tanto de lipídio, né? Tanto de água, e aí vai. Tá? A outra e mais cabulosa, seria um meio seletivo ou diferencial? A resposta seria os dois, tanto seletivo quanto diferencial. Por que ele seria seletivo? Porque durante o texto
durante o texto. Esse agar, vou grifar aqui, esse agar contém telurito de potássio, substância tóxica a muitas bactérias, mas inócua a Staphylococcus aureus. Então, só cresce nesse meio quem tolera a presença de telurito de potássio. Tá? Então, ele seria um meio seletivo, certo? E por que ele seria diferencial? O meio de cultura apresenta ainda gema de ovo, que é rica em um lipídio conhecido como lipovitelina. As cepas de aureus produzem uma lipase capaz de degradar a lipovitelina e apresentam como colônias negras de halo claro ao redor. Ou seja, quem tem lipovitelina aparece com o halo semelhante ao que a gente viu na figura, aqui embaixo. Quem tem lipovitelina, vamos aumentar um pouquinho, quem tem lipovitelina aparece aqui com esse halo ao redor. Quem porventura não tiver, cresce sem a presença desse halo. Então ele é um meio diferencial também, né? Porque quem tem lipovitelina forma o halo. Quem não tem, não forma. Tá? E por que o outro é seletivo? Porque quem metaboliza o telurito fica preto e cresce. Né? E quem não metaboliza, não cresce. Tá? Então ele seleciona as bactérias que conseguem metabolizar o telurito. Seleciona, porque só aparecem elas. Né? E ele deixa de maneira diferente quem metaboliza a lipovitelina ou não. Tá? Então a resposta aqui seria que é um meio seletivo e diferencial, as duas coisas. Então a resposta, quanto estado físico sólido, meio complexo devido à presença da gema de ovo, né, que eu não sei a composição, e seria um meio seletivo e diferencial. Observe que nessa questão, né, é preciso muita atenção porque ele pede para você dar a resposta e mostrar como você chegou a essa conclusão, que foi exatamente isso que eu fiz aqui com vocês. Tá? Então, quanto ao estado físico, é porque é um agar. Todo agar, né, é sólido. Né? Quimicamente definido ou complexo, complexo devido à presença de gema de ovo, que não sei, né, a composição. Seria um meio seletivo diferencial, os dois, seletivo pela presença do telurito, né, que inibe as bactérias que não toleram a presença desse sal, e diferencial porque deixa com aspectos diferentes micro-organismos que metabolizam ou não a lipovitelina. Considere os aspectos morfotintoriais de uma bactéria isolada de uma infecção urinária, seus conhecimentos, e responda às indagações que se seguem. Características morfotintoriais macro e microscópicas de micro-organismos isolados a partir de infecção urinária. A. Morfologia macroscópica dos organismos isolados em agar-clade. Destaque para a coloração do meio azul, atestando a incapacidade da cepa de metabolizar a lactose. Morfologia microscópica, letra B, né? Morfologia microscópica do patógeno isolado, corado pela coloração de Gram, aumento de 2.000 vezes. Letra A. É possível afirmar que o agente etiológico dessa infecção é a Escherichia coli? Interrogação. Justifique sua resposta. Veja, gente, o principal agente etiológico das infecções urinárias é exatamente a E. coli. Tá? A E. coli é um bacilo gram-negativo, que é exatamente o que a gente observa, aqui nessa figura, né, na figura B. Só que tem um porém. A Escherichia coli é lactose positiva, né? E aqui eu tenho uma bactéria que é lactose negativa, né? Ele falou aqui, atestando a incapacidade da cepa de metabolizar a lactose. No meio de clade, gente, bactérias lactose positivas, elas ficam amarelas. Elas não deixam o meio da mesma cor que ele é. Tá? Então, não tem nem perigo de ser E. coli. Tá? Mesmo que fosse lactose positiva, existem outras bactérias que são lactose positivas que não são E. coli.
Então a resposta disso aqui sempre seria não, tá? A resposta mais completa seria, primeiro, mais simples seria você dizer que não, porque a Escherichia coli é um micro-organismo lactose positivo e o micro-organismo em questão é lactose negativo, então não é coli, certo? Mas aí você podia dizer assim, mesmo que fosse lactose positivo e fosse um bacilo gram-negativo lactose positivo, não só existe E. coli, então eu não poderia afirmar de modo algum que seria exatamente E. coli, tá? Letra B. Essa bactéria assume a cor púrpura nos 2 primeiros passos da coloração de Gram? Justifique sua resposta. Então veja, aqui ela está corada em rosa, né, que é no final da coloração de Gram. E aí ele pergunta se essa bactéria assume a cor púrpura nos 2 primeiros passos da coloração de Gram. Justifique sua resposta. Na verdade, gente, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que eu quero saber, na verdade, se a pessoa entende os passos e o que ocorre em cada uma das etapas da coloração de Gram. Tá? Então, quais são as 2 primeiras etapas da coloração de Gram? É exatamente a aplicação do cristal violeta e depois do Lugol. Tá? Então, quando eu aplico o cristal violeta, bactérias gram-positivas e gram-negativas assumem a coloração púrpura. Quando eu coloco o mordente, que é o Lugol, essa coloração é intensificada, continuando na púrpura. Eu só vou ter a etapa diferencial da coloração de Gram quando eu faço a descoloração com álcool acetona. Tá? Essa etapa remove o corante das bactérias gram-negativas e deixa o corante das bactérias gram-positivas. Então, até a etapa da descoloração, bactérias gram-positivas e gram-negativas, elas permanecem na cor púrpura. Tá? Só ao final, com a adição do último corante, a fucsina, é que as bactérias gram-negativas acabam sendo atingidas aí pelo corante. Tá? Então, a utilização da penicilina G seria uma boa opção para o tratamento? A resposta, não. Né, gente? As primeiras penicilinas elas não tinham atividade contra a Escherichia coli. Tá? Então, não seria uma boa opção você usar aqui a penicilina G. Tá? Então, qual seria uma boa? O que é que normalmente é utilizado nas infecções urinárias? Né? O correto é fazer o antibiograma e descobrir qual é o melhor fármaco. Né? Mas existem fármacos que corriqueiramente são utilizados em infecções urinárias, como por exemplo a nitrofurantoína, como por exemplo a macrodantina, como por exemplo ciprofloxacina, norfloxacina. Né? São fármacos que normalmente são utilizados contra bactérias causadoras de infecções urinárias. Tá? Aí eu coloco aqui, né, exatamente igual da primeira lá, né, exatamente a benzilpenicilina que é que aparece lá na primeira questão. Né? Se o cara fosse um pouquinho curioso, não sei a classe não, mas sabendo que aquilo ali é uma benzilpenicilina, então eu tenho um beta-lactâmico lá na primeira questão. Então essa quarta questão aqui diz o seguinte: um sólido amarelo, muitas vezes comercializado na forma de cápsula, inclusive fora dos estabelecimentos farmacêuticos, é o fármaco X. Sua cor amarela é devido à presença de duplas ligações conjugadas. Muitas pessoas erroneamente abrem as cápsulas e misturam o pó à água e ingerem, ou mesmo aplicam direto em ferimentos, no intuito de tratar ou evitar infecções. Essa conduta é inadequada, pois muitas vezes as cápsulas prestam-se a evitar irritações no estômago, mascarar o gosto e evitar a inativação do fármaco pelo pH gástrico. Sabe-se também que o uso prolongado desse antimicrobiano pode causar escurecimento dos dentes. Há quem diga ainda que o nome de sua classe seja derivada do número de anéis da cadeia alicíclica. Sobre essa classe de fármacos, responda. Então está aqui o fármaco X, um sólido amarelo, né, como a gente pode ver aqui na figura A. Né, tem 4 anéis, né, 4 anéis, né, 4 ciclos, né,
e tem aqui um efeito, né, devido ao uso prolongado desse fármaco. Então, pó, a forma estrutural e as manchas causadas. De qual classe de antimicrobiano estamos tratando? Né? Tem várias pistas, né? Ele diz que a cadeia alicíclica, né? Então seria 4 anéis. 4 anéis a gente tem exatamente tetraciclos, né? Parece com a tetraciclina, né? Então seria exatamente as tetraciclinas. O mecanismo de ação está ligado aí à inibição da síntese de proteínas e se te explique um dos mecanismos de resistência a essa classe de fármacos, o mais comum é exatamente aí a bomba de efluxo, ou seja, aqueles complexos proteicos que jogam o fármaco para fora, né, impedindo aí que eles ajam, né, que eles cheguem aos ribossomos e prejudiquem a síntese proteica. Então está aí a tetraciclina, sólido amarelo, que tem essa característica de deixar os dentes dessa forma. E aqui o tetraciclos, né, que eu dei a dica lá em cima, cadeia alicíclica aqui, mostrando as características desse fármaco. Então, a quinta questão diz assim: baseada apenas no mecanismo de ação, em que ordem crescente de toxicidade ao hospedeiro você classificaria quinolonas, beta-lactâmicos e aminoglicosídeos? Justifique sua resposta. Então vamos lá, gente. Aqui, na verdade, o que eu queria saber? Se vocês conheciam o mecanismo de ação dos fármacos, bem como um conceito muito importante chamado de toxicidade seletiva. Tá? O que é toxicidade seletiva? É a capacidade de um dado antibiótico, no nosso caso, em atuar em bactérias, em fungos, e não atuar em vírus, né? E não atuar no hospedeiro. Tá? Então, veja, a gente tem quinolonas, beta-lactâmicos e aminoglicosídeos. Então, é baseado somente no mecanismo de ação. Os beta-lactâmicos, gente, sem dúvida, seriam, né, os antimicrobianos com menor toxicidade. Né? Por quê? Porque eles atuam sobre uma estrutura que não há no hospedeiro, que é a parede celular. Então, os beta-lactâmicos atuam na síntese da parede celular, que não há parede celular, né, em seres humanos, por exemplo, em animais. Tá? E aí depois eu tenho quinolonas e aminoglicosídeos. Tá? Então, as quinolonas atuam na DNA girase, né, principalmente, topoisomerase 4, e os aminoglicosídeos atuam na síntese proteica. Tá? Então, assim, aí a gente teria o beta-lactâmico como menos tóxico, e aí ficaria entre os aminoglicosídeos e as quinolonas. Tá? Então, você poderia dizer, por exemplo, que as quinolonas são menos tóxicas porque elas atuam no enzima que em eucariotos ela está dentro da carioteca. Então, assim, o fármaco ainda teria que entrar na carioteca, né, dentro do núcleo, para fazer sua atividade. Tem mais uma barreira. Já os aminoglicosídeos atuam na síntese proteica. Então, eles precisariam passar apenas pela membrana plasmática. Tá bom? Então, seria assim: ordem crescente de toxicidade. A gente teria beta-lactâmicos, que é o menos tóxico, depois as quinolonas e, por fim, os aminoglicosídeos. Essa seria a ordem crescente de toxicidade. Tá? Por que quinolonas, teoricamente, seria mais tóxico com relação ao hospedeiro, ou menos tóxico com relação ao hospedeiro do que os aminoglicosídeos? Porque, no caso, para que as quinolonas exercessem um papel deletério para o hospedeiro, prejudicial ao hospedeiro, elas ainda teriam que ultrapassar mais uma barreira, que é exatamente a carioteca, tá? Para poder atuar nas topoisomerases do seu hospedeiro. Já os aminoglicosídeos, basta que eles atravessem a membrana plasmática e eles já estão onde nós podemos encontrar os ribossomos. Tá joia? Então, assim, é lógico que os ribossomos bacterianos e ribossomos
de seres humanos ou de hospedeiros animais são diferentes dos ribossomos bacterianos, mas mesmo assim eles aguardam algumas semelhanças, tá? Então existem outros efeitos associados a esses fármacos que não dizem respeito ao mecanismo de ação, tá? Então esses eu não quero que sejam considerados nessa resposta, por isso que eu coloco baseado apenas no mecanismo de ação. Finalizando, o menos tóxico, beta-lactâmico, depois aminoglicosídeo, depois as quinolonas, tá? Vamos seguir. Na sexta questão, eu digo o seguinte: uma das diferenças entre bactérias gram-positivas e gram-negativas é a presença de uma membrana externa nas bactérias gram-negativas, constituída principalmente de polissacarídeos. Caso a membrana externa de uma bactéria gram-negativa fosse removida antes da cloração de gram, o que você esperaria de suas características morfotintoriais? A resposta a essa questão é a mesma, ou seja, quem era gram-negativo ia permanecer gram-negativo, quem era gram-positivo ia permanecer gram-positivo. Uma vez que, gente, essa parede, na verdade, essa membrana externa de lipopolissacarídeo, ela não exerce nenhuma função, né? Ela não exerce nenhuma, ela não provoca, na verdade, nenhuma diferença durante a cloração. Ela é uma camada delgada, né, que não interfere aí na coloração. Quem interfere na coloração é a espessura do peptidoglicano. Nada tem a ver com a membrana externa que as bactérias gram-negativas possuem. Tá? Quando eu coloco o cristal violeta, ele cora todo mundo. Pode ter membrana externa, pode não ter, seja gram-positiva e gram-negativa. Quando eu coloco o Lugol, da mesma forma, eu tenho um mordente, eu intensifico aquela coloração. Certo? E aí, quando eu faço a descoloração, se funcionava com membrana externa, imagine sem. Então, essa remoção do corante cristal violeta ocorrerá tranquilamente nas gram-negativas, mesmo que essas tenham perdido a sua membrana externa, tá bom? Então, a resposta dessa questão aqui é: o que acontece? Nada. Absolutamente nada, tá? Sétima questão. Cite e descreva o mecanismo de duas doenças causadas pelo desequilíbrio da microbiota. Então, gente, vamos citar aqui duas doenças, né? Vamos começar por uma doença chamada colite pseudomembranosa. Essa doença, gente, é causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile, ou difficile, como queiram. Tá? Então, como é que se processa, né, essa doença? Você tem esse micro-organismo, Clostridium difficile, é um habitante normal da microbiota intestinal. Tá? Só que ele existe em baixas concentrações, tá? Relativas baixas concentrações. Só que quando você faz o uso de antimicrobianos de amplo espectro por muito tempo, 20 dias, um mês, 2 meses, o que acontece? Os antibióticos, gente, eles não querem saber quem são as bactérias maléficas ou benéficas. Eles simplesmente atuam destruindo as bactérias. Acontece que esse Clostridium difficile ele é um micro-organismo que esporula, é resistente a muitos fármacos, sobretudo os de amplo espectro. E aí, com essa administração de antibióticos por longos períodos, esses antibióticos acabam destruindo a microbiota normal do intestino, mas deixam, né, o campo livre, o espaço livre, o nicho livre, para que o Clostridium difficile ou Clostridium difficile se multiplique. Tá? Então, essa doença, né, a colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridium difficile, ela ocorre devido ao uso, né, prolongado de antimicrobianos de amplo espectro. Tá? Então, é uma doença associada aí ao desequilíbrio da microbiota. Um outro exemplo, gente, poderia ser a candidíase. Né? Então, nós temos um equilíbrio bastante interessante na microbiota vaginal, onde bactérias do gênero Lactobacillus, né, normalmente conhecidas como bacilos de Doderlein, eles fermentam o glicogênio presente no muco vaginal e acidificam o meio em pH
que é ruim para a proliferação da levedura cândida. Tá? Então, quando eu tenho lactobacillus e tenho glicogênio, o que acontece? Esse lactobacillus fermenta esse glicogênio e diminui o pH, né, a níveis que não propiciam o pleno desenvolvimento de uma levedura normalmente presente em grande parte das mulheres, na microbiota vaginal, né, e também na microbiota do trato gastrointestinal. Aí o que acontece, gente? Com o uso prolongado de antimicrobianos, seja na forma tópica, seja na forma sistêmica, esses antimicrobianos podem destruir esses lactobacilos. Quando esses lactobacilos são destruídos, o que é que nós temos? Nós perdemos o controle biológico. Né? Antes a gente tinha lactobacilos ali metabolizando aquele glicogênio, baixando o pH e dificultando a multiplicação da cândida. Quando eu perco a população desse lactobacillus, as cândidas começam a se multiplicar. Por quê? Porque perdeu aquela inibição que era dada pelo baixo pH. Tá? Então a gente tem aí mais uma doença causada pelo desequilíbrio da microbiota. Tá joia? Então vamos aqui à 8ª questão. Quais as contribuições dos exames laboratoriais sumário de urina e antibiograma nas afecções do trato urinário? Tá? Então, o sumário de urina, gente, além de dar para ver, não dá para identificar, nem para ter ideia aí do formato dos micro-organismos ou até de algum diagnóstico no sumário de urina, mas você consegue ver alguns micro-organismos, né, no caso quando você tem infecção urinária, consegue ver também a presença de polimorfonucleares, como algumas células do sistema de defesa. Né? Então, tudo isso é alusivo aí a uma infecção. Né? Então, no sumário de urina, você consegue ver que algo não está bem. Né? A própria observação da turbidez, né, da urina, né, que é indicativo aí de infecção urinária. Né? Algumas provas, né, de nitrito, né, de conversão de nitrito a nitrato, também é interessante para descobrir se há infecção microbiana. Tá? E o antibiograma, gente, acho que a gente já falou sobre ele aqui, não, acho que não, sobre ele aqui, mas o antibiograma é um exame que a gente viu, né, que ele é utilizado para determinar qual é a sensibilidade, qual é a susceptibilidade de micro-organismos aos fármacos, aos antimicrobianos. Tá? Então, a importância dele nas afecções, não só do trato urinário, mas as infecções de modo geral, ele é importante por quê? Porque ele faz com que você escolha, ou ele te dá as melhores opções no tratamento antimicrobiano. Né? Então, a importância dele é você saber qual é que é o fármaco ideal. Né? Você faz um antivirograma, que é aquele exame em que você utiliza uma placa de Petri com meio millerhinton, utiliza vários disquinhos e aí depois você mede o halo de inibição desses disquinhos na placa de Petri. Né? E aí compara na tabela e observa se há ou não a inibição daquele micro-organismo pelo fármaco em questão. E assim você consegue escolher qual é o melhor, né, antimicrobiano para aquele tratamento. Tá? Então, gente, é isso. Um abraço.